Amados irmãos, para a nossa meditação nesta noite, eu gostaria de ler com vocês, iniciando o capítulo 3 de Tiago, apenas o versículo de número 1. Tiago, capítulo 3, iremos ler somente o versículo de número 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Apenas esse versículo, meus irmãos. Hoje nós estamos voltando às nossas meditações nesta linda carta escrita por Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, e que, após a ressurreição de Jesus, se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. E os irmãos se lembram que, em toda essa sua carta, Tiago, ele tem como propósito admoestar-nos e encorajar-nos também, a fim de que a nossa fé em Jesus Cristo seja uma fé evidentemente autêntica. Neste mundo decaído, por causa do pecado, a vida dos crentes em Jesus é uma jornada feliz. Nós cremos no amor de Deus e cremos que o nosso destino é o céu. Mas, ao mesmo tempo, é uma jornada muitas vezes árdua. A nossa luta contra o pecado, na qual nós devemos perseverar, a nossa luta contra os principados e potestades, as forças espirituais do mal, que muitas vezes querem fazer com que nós esmoreçamos, nós precisamos, muitas vezes, ser lembrados e ser encorajados que é uma luta que vale a pena, que embora nós tenhamos que nos esforçar muito, podemos confiar na presença do Espírito de Deus em nossa vida. Tiago, então, ele quer que, ouvindo a palavra de Deus, nós não sejamos dominados pelas nossas fraquezas, nem dominados pelo sistema de pensamento do mundo ou pelas ciladas de Satanás. E por isso, então, Tiago se esforça para que não tenhamos a nossa fé apenas como um assentimento intelectual, isto é, não apenas que nós saibamos as doutrinas da Bíblia, mas que nós vivamos de acordo com essas doutrinas, porque não teria sentido, naturalmente, nós conhecermos as Escrituras e não vivermos de acordo com ela, não teríamos uma vida frutífera. Ao contrário, se apenas ficar na nossa mente a doutrina, facilmente seremos derrotados pelo mal. Portanto, Tiago diz: irmãos, procurem olhar tudo na vida com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria de Deus. Entendam que tudo que vocês passam neste mundo é uma jornada na qual vocês, como gente transformada, regenerada pelo poder da palavra de Deus, agora vocês vivem de modo diferente do restante do mundo. Vocês peçam a Deus que lhes dê sabedoria, para que vocês vivam segundo a vontade de Deus, e assim, a fé que vocês têm em Jesus Cristo, não seja uma fé inútil, não seja uma fé vã. E isso faz toda a diferença entre o fiel e o incrédulo. Faz toda a diferença entre o justo e o ímpio. Faz toda a diferença entre aquele que vive pelo Espírito e aquele que vive segundo a carne, vive segundo o mundo. Isso fará diferença na eternidade. Olharmos a vida e vivermos a vida do ponto de vista de Deus, ou não. Agora, aqui no capítulo 3, a gente pode dizer que nós temos, não somente numericamente falando, porque Tiago são 5 capítulos, e o 3 fica naturalmente no meio, mas nós temos aqui em Tiago capítulo 3, o centro de tudo quanto Tiago está falando para nós na sua carta inteira.
E ele então dá continuidade ao assunto da sabedoria, que todo crente precisa ter para viver conforme a vontade do Senhor. Nos versículos 2 a 12, aqui de Tiago capítulo 3, Tiago nos dirá que sábio é aquela pessoa que, entre outras coisas, sabe controlar a sua própria língua, sabe aquilo que fala, o que deve falar, como falar, quando falar e quando não falar também, quando ficar de boca calada. Depois, dos versículos 13 ao versículo 18, Tiago mostrará que sábio é aquele que tem certas atitudes no seu coração. Não é apenas uma coisa do intelecto, mas também a sabedoria é algo que reside no coração. É o homem que detém certas atitudes de coração, que tem em seu coração certos propósitos, certas motivações, esse é o que é sábio aos olhos de Deus. E entremeando essas coisas, mente, coração, Tiago também descreve que a verdadeira sabedoria, ela é evidenciada no comportamento do homem, isto é, as coisas que ele faz no seu dia a dia, não somente o que ele pensa, não somente os seus propósitos, mas também as suas obras. Os irmãos se lembram que lá no capítulo 1, Tiago já havia falado bastante a respeito de sabedoria, e dizendo que sabedoria é algo que todos os crentes devem ter, que todos os crentes devem buscar, é algo a respeito do qual nós devemos pedir ao Senhor constantemente, e vivermos de acordo com a resposta de Deus. Agora, antes de desenvolver o seu tema aqui no capítulo 3, Tiago começa introduzindo o seu assunto, se dirigindo à comunidade da fé e falando de algo que exige mais do que qualquer outro serviço que nós possamos prestar a Deus, sabedoria, é o serviço do ensino da palavra de Deus. A carta aos Hebreus nos diz que sabedoria é algo que todos os crentes devem ter, que ser mestres é uma coisa que todos os crentes devem ter. E como é que nós aprendemos a sabedoria de acordo com a carta aos Hebreus? É conhecendo o que a Bíblia diz e obedecendo o que a Bíblia diz. E depois, em outro lugar, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, ele também diz que nós devemos ser mestres, todos nós, para que nós ensinemos uns aos outros. Mas ali, além da condição do conhecimento, Paulo diz que o nosso coração deve estar possuído de bondade. Então, em outras palavras, ser mestre da palavra de Deus é algo que, à medida em que o crente se desenvolve no conhecimento, na obediência e na bondade de coração, ele se torna naturalmente, porque ele vai falar de Jesus para outras pessoas, ele será um embaixador de Cristo, tanto na vida dos seus irmãos, quanto na vida de outras pessoas. Mas aqui Tiago está usando a palavra mestre, no primeiro versículo, num sentido, digamos assim, mais oficial. Quando nós, por exemplo, na nossa tradição eclesiástica, falamos assim, que alguém foi ordenado como ministro docente da palavra de Deus. É a palavra que nós mais usamos normalmente no nosso contexto eclesiástico, é pastor, né, ou presbítero. E aqui, então, para começar a falar do assunto da sabedoria, Tiago começa dizendo assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E parece que a exortação de Tiago aqui, ela tem dois rumos que nós podemos tomar. Um deles é que Tiago aqui está dando um desestímulo para que algumas pessoas que intentavam ser mestres, mas que não tinham as qualidades descritas no que vem depois, não fizessem isso, não se tornassem mestres. Mas como uma pessoa poderia saber? Às vezes uma pessoa, ela é tão inteligente, mas ainda assim, Deus não a quer
como mestre. Como é que uma pessoa pode se sondar? Basta dar uma olhada, por exemplo, nos versículos 13 a 18 aqui, porque esses versículos nos ajudam a sondar o coração e ver as nossas reais motivações. Pois para Deus não importa apenas aquilo que nós somos capazes de fazer, mas também o porquê nós queremos fazer. As motivações são essenciais para Deus. Mas, por outro lado, Tiago também não está dizendo que não é para ninguém ser mestre. Ele mesmo diz aqui que ele era um mestre da palavra de Deus, não é? E então, o que ele está querendo fazer é que as pessoas entendam a seriedade desse mistério, deste serviço ao Senhor. Bem, eu gostaria, meus irmãos, das coisas que eu tenho falado até agora, separar a última expressão, ou melhor, a última frase daquilo que Tiago nos ensina aqui. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo uma coisa, que havemos de receber maior juízo. Desde já, eu preciso dizer para vocês que Tiago, assim como o restante da Bíblia, transmite para nós muita paz no que diz respeito ao dia do juízo final. Na carta toda, esse é um assunto muito caro a Tiago. Ele usa várias vezes essa expressão, juiz, juízo, juízes, julgado, julgamento, não é? Pelo menos umas 8 vezes aparece aqui nesses 5 capítulos. Eu peço que o irmão, por favor, olhe ali no capítulo 5 agora, versículos 8 e 9, onde mais uma vez aparece essa expressão, e Tiago diz assim: sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, veja como é importante. Tiago, de um lado, ele não quer que nós nos queixemos, falemos mal uns dos outros, porque isso pode incorrer em juízo para a nossa vida. E ele acrescenta, eis que o juiz, e aqui fica claro quem é esse juiz, é Jesus, né? Conforme o versículo de número 9, a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz está às portas. Bem, antes de prosseguir então, eu queria estabelecer algo muito claro nas Escrituras, é que embora Tiago use aqui, e os demais escritores da Bíblia também usam a palavra juízo para falar a respeito do dia em que Jesus vai voltar, não está se referindo, no que diz respeito aos que creem em Jesus Cristo, a um juízo de condenação eterna. O dia do juízo será um dia terrível para os que rejeitam a Jesus e que escolhem permanecer nos seus pecados. Mas aqueles que, entendendo que são pecadores, se arrependem e se convertem a Jesus, esse dia, como nós lemos lá na primeira carta de João, não será um dia de terror. Nós chegaremos a esse dia confiantemente. Jesus mesmo, ele deixa muito claro isso, quando várias vezes ele descreve o dia do juízo como, para aqueles que continuaram nos seus pecados, a ser um dia de expectativa terrível, porque de uma vez por todas serão banidos da presença de Deus, e eternamente viverão conscientes, longe da presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz que todo aquele que nele crê, não precisa ter medo desse dia, pois, como diz a Escritura, Marineide, quem crer e for batizado, será salvo. O Evangelho de João também fala a respeito disso. Eu gostaria de citar apenas um texto de João, capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 24. Vamos ler do 24 até o 27. O Senhor Jesus, falando a respeito do dia do juízo, né? E ele diz que já começa desde agora a separação entre os homens. João capítulo 5, versículo 24 ao 27, Jesus diz assim: em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então veja, neste sentido aqui de ser condenado, perdido, banido da presença de Deus, Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, ele não entra em juízo, ele já passou da morte para a vida, então ele não precisa temer. O apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outro lugar Paulo escreve: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E o apóstolo Paulo diz: tenhamos confiança naquele dia. Então, irmãos, nesse sentido de condenação, o crente ele não tem medo, ele tem paz no seu coração, entre ele e Deus está tudo bem. No entanto, irmãos, há um sentido que é usado por Tiago aqui, e também outros escritores do Novo Testamento, há um sentido em que todos nós seremos julgados. Quando Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis vós, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele está dizendo: olha, alguns receberão um juízo maior e outros receberão um juízo menor, mas todos receberão juízo, todos serão julgados. E é neste sentido que eu gostaria de destacar duas verdades da palavra de Deus, nas quais Tiago quer que nós nos concentremos. Primeiro, todos os crentes serão julgados. Todos os crentes estão salvos, mas todos os crentes serão julgados também. Além de Tiago, eu gostaria de citar outro escritor, o apóstolo Paulo. Por favor, abra sua Bíblia agora, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10, nós iremos ler. 2 Coríntios 5, de 8 a 10, a Escritura diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, eu estou lendo o 11 também, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero também que também a vossa consciência nos reconheça. Veja, no versículo 8 aqui, o apóstolo Paulo diz que ele tinha toda a confiança, ele preferia deixar o corpo, porque se ele deixasse o corpo, ele iria estar com quem? Com o Senhor. Entre outras coisas, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui que depois que nós deixamos o corpo, há uma vida consciente, e essa vida consciente, ela irá para a presença de Deus, ou não, como ele diz em outros lugares. Mas essa é a primeira coisa, e Paulo diz aqui, então, que para ele seria ótimo estar na presença do Senhor, deixar esse corpo e estar na presença do Senhor. Depois, aqui nos versículos 14 a 17, Paulo, ele vai descrever outras razões pelas quais ele gostava de agradar a Deus. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, e se eu conheço o amor de Cristo, então eu vou querer viver para agradar a Deus, para pregar o Evangelho. Ele também diz que agora que nós somos constrangidos pelo amor de Deus, nós também somos nova criação, então a gente não vive mais
segundo o mundo, mas vivemos segundo Deus. Mas nesses versículos que eu acabei de ler, o apóstolo fala de uma outra motivação, pela qual ele procurava em tudo agradar a Deus. Ele diz assim: é que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E quando nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, nós vamos receber de acordo com o bem ou o mal que nós fazemos por meio do corpo. Ô Leonardo, o que é que você faz por meio do corpo, irmão? Ele falou muitas coisas. Acho que eu responderia assim: tudo. Se eu falo, o meu corpo está em ação. Se as minhas mãos vão pegar alguma coisa, o meu corpo está em ação. Os meus pés, eles tomam caminhos certos ou errados? Tudo, praticamente tudo, quase tudo, né, Leonardo? Muitas coisas nós fazemos por meio do corpo. E é por isso que depois, quando o Tiago fala a respeito de sabedoria, a primeira coisa que ele diz é assim: olha, se você dominar aquilo que fala, ou para usar a linguagem dele, né, a expressão dele, se você dominar a língua, você domina o resto do corpo. Então, tudo que nós fazemos por meio do corpo, diz o apóstolo Paulo, assim como o Tiago, será levado em consideração naquele dia. Nós daremos conta ao Senhor Jesus. Em certo lugar, Jesus falou que não há uma palavra frívola que não será levada em consideração diante de Deus. Tudo que as minhas mãos fazem, todos os caminhos pelos quais eu ando, até a maneira como eu uso os olhos, tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo, será trazido à luz na presença do Senhor. Em outro lugar, o apóstolo Paulo já havia falado a respeito disso também, e só que ele havia falado de uma maneira um pouco mais, digamos assim, indo mais longe. Eu quero pedir que os irmãos, por favor, abram agora em 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 5, embora o assunto comece lá no versículo de número 1, mas nós vamos ler o versículo 5, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando Paulo diz que cada um receberá o seu louvor quando Jesus vier, quando todas as coisas serão manifestas, se você ler desde o versículo 1 aqui do capítulo 4, aliás, se você ler desde o capítulo anterior também, verá que o apóstolo Paulo está dizendo isso a propósito de alguns que queriam ser louvados antes do tempo, não é? E que pensavam que para que fossem louvados, eles tinham que macular a imagem do apóstolo Paulo. Então eles falavam mal do apóstolo Paulo. Acho que você já viu assim, né? Uma pessoa que ela quer aparecer, então para isso o que ela faz? Ela fala mal de outros. O apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, não julguem nada antes do tempo, porque quando o Senhor vier, os propósitos dos corações serão manifestos, as obras serão manifestas, e quando Ele vier, e é só o que interessa, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então não precisam ficar preocupados com isso, porque o dia de Cristo está chegando, e quando Ele chegar então, os corações serão manifestados. Então veja, meus irmãos, há um dia reservado por Deus, em que Jesus voltará, e quando Ele vier, Ele vai separar os homens uns dos outros. A primeira coisa que vai acontecer, Ele vai separar os homens, como diz Mateus capítulo de número 25, os que estiverem salvos, já terão certeza da sua salvação desde antes. Os que estiverem perdidos nos seus pecados, os que permaneceram nos seus pecados, serão apartados da presença de Jesus. Mas então, cada crente, diante do Senhor Jesus, também irá receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nada há oculto que não venha a ser revelado,
inclusive as coisas que são feitas escondidas. Para que esse julgamento? Se por um lado, eu estou dizendo, ou melhor, a Escritura diz que ao deixar o corpo, o crente vai habitar com o Senhor, então o crente está salvo. Ele não precisa ter medo de ser condenado. Mas se ele está salvo, ainda assim, de acordo com a Bíblia, para que esse julgamento então? Por que que as nossas ações, os pensamentos e tudo mais será colocado numa balança diante do Senhor? Duas coisas pelo menos acontecerão. Primeiro, a justiça de Deus será feita. Isto é, cada um vai receber de acordo com o bem ou o mal que tiver feito para Deus, ou de acordo com as suas obras. Como diz a carta aos Hebreus, Deus não é injusto para convosco, e Ele não se esquece do vosso trabalho e do vosso amor, com que servistes e ainda servis aos santos do Senhor. Toda a obediência do crente será recompensada. Toda perseverança, ela receberá o seu galardão. Cada oração, cada dia de luta contra o pecado, cada bom testemunho que o crente deu, cada contribuição do crente para a glória de Deus, para o reino de Deus, tudo será recompensado. Como disse o apóstolo Paulo, cada um receberá o seu louvor da palavra de Deus, ou do Senhor Jesus. Como é que diz Mateus capítulo 25? Aquele que creu no Senhor, ele vai receber aquela palavra deliciosa: bem está, servo bom e fiel. Ou como na parábola dos talentos, você foi fiel no pouco, agora você vai receber o muito. Aquele que foi fiel em 5, receberá 10. Aquele que foi fiel em 2, receberá 4. Eu não sei como vai ser, meus irmãos, naquele dia, mas eu penso que aquela ilustração de que alguns vão ter uma casa maior, outros uma casa menor, ela não é muito feliz não. Sabe por quê? Qual é a recompensa do crente? Você se lembra de Apocalipse, capítulo 4? João diz que ele viu, de um lado e do outro, 24 tronos ao redor daquele que vive para todo sempre. E em cada um dos 24 tronos havia um ancião, vestido de vestes brancas. A gente entende que esses anciãos representam o povo de Deus. Esses homens, esses anciãos vestidos de vestes brancas, cada um tinha uma coroa de ouro na cabeça. E o que eles faziam com as coroas deles? Colocavam aos pés do Senhor e diziam: Senhor, Tu és digno de receber a honra, a glória, o poder, porque Teu é o reino. Sabe qual é a grande recompensa do crente? Depositar a recompensa dele aos pés do Senhor, continuar oferecendo tudo para o Senhor. Tem recompensa maior do que esta na eternidade, de você saber que você está ali servindo Deus mais ainda? Tem coisa que alegre mais o coração do crente? É claro que toda essa linguagem, meus irmãos, que nós entendemos ser figurada, não é para a gente ficar cobiçando ter uma coroa literal de ouro na cabeça, mas para que nós saibamos que terá valido a pena servir ao Senhor. Por outro lado, por favor, volte para 1 Coríntios capítulo 3 agora. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. E Paulo diz assim, falando a respeito das nossas obras, do nosso serviço ao Senhor, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele
dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja, o apóstolo Paulo aqui está descrevendo a prova de fogo que acontece no dia do juízo. E ele diz assim: agora, nesse dia de prova de fogo, como é que nós sabemos que aquilo de bom que nós fizemos será preservado? Depende, ele diz. Depende do material com o qual você construiu. E é claro que ele está usando uma metáfora, uma linguagem, uma figura de linguagem, porque ele fala de alguns que constroem com ouro, isto é, que fazem o melhor que podem para Deus, e aqueles que não fazem assim com tanto amor por Deus, aqueles que não fazem com tanta dedicação. E Paulo diz assim: olha, o que acontece se a gente coloca o ouro no fogo? O ouro é provado, ele se torna melhor. O fogo purifica o ouro. Mas se você colocar madeira no fogo, o que vai acontecer? Ou palha, vai se queimar. Eu conheci um pastor que falava assim: tem crente que vai chegar no céu cheirando churrasquinho, porque o fogo vai provar as obras dele. Paulo diz assim: ele vai ser salvo, ele não vai perder a salvação, mas as suas obras dirão se ele fez direito para Deus ou não. Então, uma primeira razão para que nós saibamos disso, que haverá um julgamento das nossas obras, e que elas serão expostas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós dizemos, e até os segredos profundos do coração, serão manifestos na presença de Jesus Cristo. Já pensou, meus irmãos, se alguém fizesse um filme da nossa vida e projetasse aqui, naquela tela? Eu não quero isso, não. Eu não estou dizendo isso para aterrorizar os irmãos, eu penso que não será algo que será um espetáculo para o universo inteiro, mas na presença de Jesus serão expostas. E nós amamos a Jesus, nós não queremos entristecê-lo, nós não queremos ofendê-lo com o nosso comportamento. Então, por causa disso, nós precisamos ter em mente que haverá esse dia. Agora, a segunda razão que eu vejo nas Escrituras é porque neste dia a justiça de Deus, a sua justiça que recompensa o que é bom e que não recompensa o que é mal, também será vista pelos outros, e por causa disso o nome do Senhor será glorificado. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4, eu peço que você, por favor, me acompanhe na leitura ali. Apocalipse 15, versículos 3 e 4, João diz que ele teve uma visão do céu, uma das suas várias visões, e ele diz assim, que os seres viventes que estavam no céu, versículos 3 e 4, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que é Jesus Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você também, a gente ficar assim, indignado com certas situações. Algumas pessoas se dizem crentes, mas que se comportam como se não fossem. Alguém que se diz crente, já fez alguma coisa para te prejudicar? Já aconteceu comigo, eu estava me lembrando, uns anos atrás, alguém que foi igual Alexandre o Latoeiro, como diz o apóstolo Paulo,
E eu fiquei pensando assim, e o pior de tudo, o camarada fez, aprontou, tal, e não aconteceu nada. Aí eu fiquei pensando assim, e o pior de tudo é que depois vai para o céu, ainda vai ser salvo, né? Eu fiquei tão indignado. Você não ficaria? Mas veja, meus irmãos, a Bíblia diz, para eu não me vingar de ninguém. Por quê? Porque tudo vai ser manifesto na presença de Jesus. Aquele que fez o mal, ele vai receber a justiça retributiva do Senhor. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu vou estar lá também. Eu vou chegar lá. Então eu não preciso me preocupar. Jesus confrontará a todos com os seus erros, com as suas injustiças. E aquele que tiver feito o bem será recompensado. Mas aquele que tiver feito o mal, não vai receber recompensa. Ao contrário, como diz como diz o apóstolo Paulo, será salvo, mas todavia, como alguém que foi salvo pelo fogo. Não se preocupe. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os atos de justiça do Senhor Jesus serão manifestos naquele dia, e tudo será colocado às claras. É por isso que quando Tiago vai começar a falar a respeito de sabedoria, ele fala, irmãos, todos vamos receber juízo da parte de Deus. E se for mestre, ainda mais. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos, ao nos ensinar que todos nós, seres humanos, todos nós, tudo quanto nós somos, tudo quanto nós fazemos, não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus é o nosso Criador. Deus se encarnou em Jesus e mostrou seu caráter. Aliás, por ser onisciente, onipotente, por ser onipresente, por estar em todos os lugares da criação e além da criação, os olhos de Deus veem tudo o que se passa nos céus e na terra. Se fosse diferente, ele não seria Deus. E nós nos deleitamos quando dizemos assim, de acordo com o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me levanto e quando eu me assento. O Senhor conhece os meus pensamentos. A palavra ainda não chegou à minha língua e o Senhor já sabe o que eu vou falar. Deus está em tudo, Ele tudo vê, todas as coisas estão sob o governo dEle, mas agora, assim como Ele vê, como Ele conhece, como Ele entende as nossas dores, sofrimentos, pecados, pensamentos, desejos, e Ele nos perdoa em Cristo Jesus, Deus continua sendo justo. Ele odeia o pecado. Ele não se deleita na mentira. Ele não tem prazer na desonestidade, naquilo que é errado. Deus é não somente santo no sentido de que Ele está acima da criação, mas Ele é santo moralmente. E por isso, cada comportamento nosso também será recompensado ou não. Eu volto a dizer, nós não perderemos a nossa salvação, mas cada obra será julgada. Bom, Jesus Cristo é muito claro ao dizer para nós, que assim como Ele veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, Ele voltará. Ele voltará para a salvação de todo aquele que crê. Ele também voltará para o dia do banimento eterno da sua presença, todos aqueles que o rejeitaram. E o dia da vinda de Jesus, diz a Escritura, é inevitável. Está chegando cada vez mais perto. E quando Ele vier,
com os seus anjos na sua glória. Os homens serão separados uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, ou como o agricultor, o ceifeiro, que separa o joio do trigo, ou como o pescador que lança a sua rede e pega tudo quanto é tipo de peixe, mas depois aqueles que não servem para comer ele joga fora, e guarda apenas aqueles que são bons peixes. Jesus diz: assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Os homens serão separados uns dos outros, e alguns vão ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado ou criado para o diabo e seus anjos. Mas outros ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Os que rejeitam a Jesus serão condenados. Os que creem no Senhor Jesus já podem ter certeza da sua salvação desde agora. Vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Primeiro, ame o dia da volta de Jesus. É o dia da redenção do universo. É o dia em que a própria criação será redimida do cativeiro em que ela está, por causa do pecado do homem. É o dia da salvação dos crentes, da recompensa dos crentes. Ame esse dia, mas também prepare-se para esse dia. Prepare-se primeiramente crendo em Jesus Cristo. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Só assim os seus pecados podem ser perdoados. Arrependa-se dos seus pecados e coloque a sua confiança na morte de Jesus ali na cruz por você. Então, quando Jesus vier, você não precisará ter medo desse dia. Mas também se prepare para o dia da volta de Jesus, praticando aquilo que é bom. Porque aquilo que é bom que você pratica, terá uma recompensa. E aquilo que é mal que você pratica, não terá. Eu não me atrevo a dizer como será este não terá também, mas uma coisa é certa: terá e não terá. Então pratique o bem. Pratique o bem obedecendo a palavra de Deus. Pratique o bem obedecendo com temor e tremor no coração. Não seja um crente leviano. Não seja um crente que pensa mais ou menos assim: peque que o sangue garante. Não faça isso. Ao contrário, busque uma vida de santidade, crescendo em santificação. Olha o que você fala. Olha o que você faz. Olha os caminhos pelos quais você anda. Prepare-se para a vinda de Jesus, perseverando em servir a Jesus. Seja um obreiro do Senhor. Essa semana eu estava vendo alguém explicando a Bíblia na internet, e essa pessoa dizia assim: hoje em dia tem-se um conceito tão errado de igreja não é 4 paredes, e ele quase chega a falar assim que a gente nem precisava frequentar a igreja. Irmãos, igreja não é 4 paredes, igreja é o povo de Deus, mas isso não quer dizer que o povo de Deus não deva estar junto, seja em 4 paredes, seja em 3 paredes, seja em 5 paredes, o povo de Deus tem que estar junto. Então sirva ao Senhor com a sua igreja, Ele morreu pela igreja, use os seus dons, não seja negligente para com as coisas que Deus tem chamado você. Eu sei que, por exemplo, hoje em dia, para muitas pessoas que não podem estar participando da igreja, tem a internet, né? E aí a mensagem chega, a palavra de Deus chega, mas irmão, nada pode substituir a comunhão da igreja, os crentes juntos. Eu não vou ministrar a Santa Ceia pela internet para ninguém, né? Não tem como eu mandar o vinho ou o cálice lá ou pão para o outro lado, porque Santa Ceia é comunhão, é o povo de Deus junto. Então prepare-se para a vinda do Senhor, porque assim, se você quer morar no céu, eu vou te contar um negócio: lá no céu está cheio de crente, aliás, só tem crente lá no céu, e louvores a Deus, e a presença de Deus.
Se alguém não gosta dessas coisas aqui, vai gostar no céu? Então prepare-se para a vinda de Jesus, amando a igreja, amando o povo de Deus, servindo ao povo de Deus. Prepare-se também servindo as pessoas de fora. Dê pão ao que tem fome, dê água a quem tem sede, ame até os seus inimigos, e se alguém quiser fazer o mal para você, ore por ele, abençoe, não deixe ninguém de fora do amor no seu coração, porque Deus é amor. E por último, jamais se vingue. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, cada um segundo as suas obras. Então tenha paciência. E sabe o que vai acontecer? Se você for paciente, até isso vai ser recompensado. Prepare-se, porque Jesus voltará. Amém.